Estamos de volta com o programa Gazeta Entrevista, fazendo uma conversa aqui com um economista, professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Acre, professor Carlos Franco. Professor, nesse espírito com que nós terminamos o primeiro bloco, a respeito da participação do Estado na economia, eu lembro aqui que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, sobretudo o ministro Paulo Guedes, que tem uma formação na área do mercado financeiro, estudou na escola de Chicago, não é? Uma pessoa que tem uma formação neoliberal. A ideia do auxílio emergencial, a ideia do Pronamp, que foi aquele socorro às empresas para evitar demissão, é algo que, para o currículo de uma pessoa com perfil como Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, são medidas assim, talvez, que ele não colocará no currículo dele. No entanto, a privatização é uma coisa que está na agenda, é algo que se coloca no currículo de um neoliberal, né? Quando se fala neoliberal, não é uma crítica, é uma condição, é uma escola econômica. E ele faz parte dessa escola. A privatização dos Correios, professor, é algo que até a nossa bancada parece que deu demonstrações de que entende que é algo ruim para o povo, sobretudo nas regiões mais isoladas. Do ponto de vista econômico, que leitura que o senhor faz a respeito desse ambiente que nós estamos? Essa questão, ela é mais uma questão ideológica e política do que econômico-financeira, digamos assim, né? Se você pegar o Correio especificamente, ele não vai tender ou desequilibrar, de uma forma geral, as contas públicas, nem a privatização do Correio vai significar a entrada de um volume de recursos que vai resolver problemas do governo, né? Se o próprio governo tivesse uma outra linha que não é essa liberal, ele poderia investir na melhoria da qualificação dos serviços e da melhor prestação do serviço do Correio, né? Então, do ponto de vista econômico, a gente não tem, nesse caso específico, um impacto tão significativo como teria, por exemplo, no caso da revisão que foi feita das aposentadorias, né? Aí sim, o peso é muito forte nas contas públicas, né? Mas, claro, esse governo, ele já na campanha, ele defendeu o modelo neoliberal que implica necessariamente na reorganização e na diminuição das atividades estatais, né? Então, a crise veio mostrar, e numa sociedade pobre, digamos assim, como a nossa, né? Nós temos aí, se a gente soma desempregados e desalentados, nós temos aí mais de 20% da população né, desempregada ou desalentada, né, que é muito forte, né, ou seja, de cada 100 brasileiros, 20 estão nessa situação, desemprego, né, muito alto, né, a pobreza mesmo muito forte da população. Isso necessita, não tem outra alternativa que não seja a partir da intervenção estatal. O Estado ele não precisa ser excessivo, ele não precisa ser tão grande, tão pesado como ele é, mas ele tem que ser um Estado forte e efetivo para combater desigualdades regionais, desigualdades sociais e estimular a economia, né? Exato. E é esse o debate que tem que ser feito e que deve retomar muito forte, porque não é só a questão de encolher o tamanho do Estado, né? Nós precisamos sim de uma atuação, de um fortalecimento das ações do Estado para combater essas desigualdades e o nível de desemprego que é absurdamente alto no nosso país, né? Professor, eu gostaria de aproveitar a sua participação. O senhor citou aí uma palavra que, além de feia, ela é pouco compreendida, desalentado. O senhor poderia explicar para a gente o que é essa palavra, professor? O que significa isso? Oficialmente, o termo, o IBGE, que acompanha e faz a pesquisa, ele pergunta se a pessoa procurou emprego nos últimos meses, né? Então, o cidadão procura emprego, ele está desempregado, e aí ele não consegue, ele desiste, não? Então ele sai da categoria de desempregado e ele entra nessa categoria de desalentado.
Então, nós temos oficialmente quase 15% da população economicamente ativa desempregada e quase 6% de desalentados, né? Então, se a gente soma tudo aí, dá 21%. 6% da população economicamente ativa não procurou emprego nos últimos 30 dias porque vinha procurando, não conseguiu e aí desiste. Então, ele entra aí nessa categoria de desalentado, né? Que é o cara que, além de desempregado, ele não vê perspectiva de conseguir um emprego e ele acaba desistindo, né? O que é muito pior ainda do que a situação de desempregado, né? Bom, professor, uma outra situação que parece que o Congresso Nacional deve apreciar ainda hoje e que deve movimentar muito, aí eu queria saber a sua opinião a respeito. O presidente pelo menos é o que está sendo noticiado nos portais de informação, o presidente do Congresso, o deputado Arthur Lira, não é isso? Ele vai colocar em votação a proposta de mudança no imposto de renda. Eu queria saber do senhor se o que está sendo apresentado, se ele não vai concentrar mais renda e que decisões seriam as adequadas, né, no que se refere à tentativa de desconcentrar renda. É possível fazer isso via imposto de renda, professor? Bem, essa questão também, a toque de caixa, não vai resolver essa questão, né? Nós precisaríamos ter uma discussão mais ampla, né? O modelo tributário brasileiro, ele é regressivo, né? Ele penaliza, digamos assim, o consumo, né? Um modelo centrado na tributação do consumo e não da renda, né? Como é na maioria dos países, né? Então, ele tributa da mesma forma, independente, né, de quem ganha um salário mínimo ou quem ganha 30 mil reais por mês, quando ele bate no consumo, né? E ele precisaria ser da renda, mas esse é apenas um aspecto da questão tributária que deveria ser discutido com maior profundidade. Na verdade, deveria ser feita uma reforma tributária mais ampla, que pudesse dar esse formato né, mais justo, digamos assim, para a maioria da população brasileira, né? Então, ele deve aumentar a carga tributária através dessa reforma que ele está propondo aí, especificamente na questão do imposto de renda, né? Claro que ele vai deixar, hoje já, ele é muito baixa a quantidade, né, o nível de renda que ele atinge, né? Então, ele teria que reduzir, tributar menos quem ganha menos e tributar mais quem ganha mais, né? Deveria ser esse o formato que, da forma como está sendo apresentado, num curto prazo, e sem um grande debate com a sociedade, eu não vejo perspectiva de que isso possa ter um efeito também tão significativo no curto prazo, pelo menos não. Por que muitas pessoas, quando debate a questão da reforma tributária, um outro conceito que sempre vem associado é o do pacto federativo. Os estados e municípios perdem dinheiro com a reforma tributária, quaisquer que sejam elas, qualquer que seja ela, professor. Porque a impressão que dá é que essa reforma ela não sai porque estados como da região sudeste e sul se sentem prejudicados em comparação com os estados da nossa região. Tem procedência isso? Procede essa desconfiança, professor? Não só por conta dos estados mais poderosos politicamente, mas por conta do próprio governo federal, né? A gente tem hoje a tributação no Brasil, a arrecadação, ela concentra o essencial no governo federal, né? Então, o governo federal tem um poder muito grande de interferência política mesmo, né, nos estados por conta dessa concentração. Você pega um estado como o Acre, por exemplo, nós temos uma dependência
das transferências do governo federal excessiva, né? De cada R$ 100 que circula na economia do Acre, 70 vem da procedência de transferências, né? Então, não se trata só da questão das famílias, né? Da tributação sobre as famílias, né? E as pessoas de uma forma mais equitativa, mas ela poderia ser uma reforma, deveria ser de forma que ela também ajudasse os estados como o do Acre, né, que tem um menor poder, né, uma menor participação, digamos assim, nessa divisão da arrecadação, né? No entanto, isso implicaria, qual é o problema? Ele é mais político do que econômico, né? Porque implicaria uma mudança dessa questão de poder mesmo, uma descentralização maior do poder na hora de distribuir os recursos, né? O que seria ruim principalmente para quem está, né, à frente do governo federal, né? Eu me lembro que uma das entrevistas, uma das últimas entrevistas que o então presidente Fernando Henrique Cardoso deu, já depois das eleições, ele já estava finalizando o mandato dele, e foi perguntado para ele por que ele não conseguiu fazer o sucessor. E ele lembrou que uma das coisas que ele avaliava era de não ter feito a reforma na época, a reforma da Previdência e reforma tributária. O problema, professor Carlos Franco, é que essas reformas, como os fatores políticos, como o senhor lembrou aí, eles são muito fortes, eles acabam se sobrepondo às questões de ordem técnica. Eu me lembro, por exemplo, a reforma trabalhista, que foi aprovada no governo do presidente Michel Temer, o que ela trouxe de efetivo? Ela prometeu melhorar o ambiente competitivo das empresas, melhorar a condição a capacidade de investimento, era essa a expressão que era usada, das empresas, e no entanto o que se teve foi, na época, um recorde de desemprego. Aí as reformas não mostram eficácia, professor. Exatamente. O critério político, quando a gente trata as questões econômicas, elas têm um poder muito significativo na questão eleitoral, né? Então, alguns temas, eles têm um peso muito forte e um impacto negativo muito forte para quem está no governo, né? Você vê o próprio Fernando Henrique, ele leva né, o crédito de ser o presidente que conseguiu a estabilidade da economia, né? Se você pega lá antes do governo Itamar Franco, quando ele assume o Ministério da Economia e a implantação do Plano Real, é responsável pela estabilidade econômica que nós temos até hoje. Nós tínhamos uma inflação de 80% ao mês, né? Agora que nós estamos aqui com a ameaça de uma inflação aí de 1% ao mês, né? Então, ele conseguiu implantar um modelo que trouxe estabilidade para a economia brasileira, mas mesmo assim não conseguiu mexer num dos temas que é mais pesado, porque tem pressão política muito forte, grupos econômicos muito fortes, que chama-se reforma tributária, né? Ele não conseguiu, mesmo com toda a popularidade que o Plano Real teve na época, né? Aí os governos do PT também, Lula e Dilma, também não mexeram nessa questão, né? Então, é um assunto que ele vem à tona no período das eleições, né? Mas assim que passa a eleição, normalmente ele é colocado embaixo do tapete porque ele tem um custo político muito maior do que o custo econômico, digamos, os benefícios econômicos que eles teriam para a população, né? Nossa, e lembrando dos governos do PT, sobretudo da presidente Dilma, ocorreu ali o que os economistas chamam de populismo fiscal, que a fatura veio alta. Vamos lembrar aqui que os tributos da linha branca, né, os produtos de geladeira, fogão, máquina de lavar, foram abaixo, aumentou o consumo,
tudo bem, aumentou o consumo, mas o problema é que depois veio a fatura, e a fatura veio alta, professor, só para lembrar. Exatamente. É isso aí. O professor Carlos Franco, nosso tempo acabou, queria agradecer muito a sua participação aqui. Vamos falar a respeito de educação e como que a teimosia de um jovem foi capaz de fazer com que ele tivesse uma conquista muito, eu diria, incomum para o cenário da nossa educação. Nós vamos fazer o intervalo, já voltamos com Gazeta Entrevista.